Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A água que nos une e nos pode desunir. Vamos, a partir daqui, lançar um grande programa de infraestruturas da água. A água que une, que visa transportar, reter e armazenar, com diferentes escalas, este recurso e assegurar para décadas as suas utilizações urbana, agrícola e turística. Realizações em Faro, mais uma Cibeira-Ibérica e o ponto da agenda mais destacado é um novo acordo entre Portugal e a Espanha para regular a utilização da água nos rios comuns, em especial o Tejo e o Guadiana. A questão da água que chega do país vizinho vai, no entanto, muito para lá da que escorre pela fronteira ou da que os agricultores espanhóis retiram do Alqueva e pela qual passarão a pagar 2 milhões de euros por ano. No congresso do PSD deste fim de semana, em Braga, o primeiro-ministro elegeu a gestão dos recursos hídricos como um dos 7 temas fundamentais da agenda do governo para o futuro próximo. Em maio, o governo tinha avançado com a criação de um grupo de trabalho para estudar a criação de uma rede interligada e eficiente de água capaz de alimentar as necessidades crescentes da agricultura e do abastecimento humano. Agora, Luís Montenegro vai mais longe e fala na necessidade de criar infraestruturas para aprovisionar a água nos momentos em que ela abunda, para a distribuir nos tempos em que ela falta. O plano chama-se, sugestivamente, Água que nos une e procura antecipar a diminuição da quantidade de água em Portugal, que especialistas situam na ordem dos 40% até 2050. Ora, quando se fala em unir, é fácil antecipar que em causa pode estar a transferência de água do norte, onde abunda, para o Alentejo e Algarve, onde escasseia. Um tema discutido há décadas e que alimenta há décadas uma polémica que divide os defensores dos transvases dos que se lhe opõem. Mas, afinal, como pode antecipar o país um dos seus mais dramáticos desafios do futuro? O desafio das secas persistentes, das secas longas e da quebra contínua da pluviosidade. Para falar sobre estas questões, o P24 convidou Joaquim Poças Martins, um dos especialistas portugueses que há mais tempo estuda a questão da água em Portugal. Ex-secretário de Estado do Ambiente, professor universitário, consultor, é também secretário-geral do Conselho Nacional da Água. Nesta entrevista, Poças Martins faz questão de assinalar que não fala nessa qualidade de secretário-geral. Bem-vindo ao P24, professor Joaquim Poças Martins. O que é que podemos esperar do novo convênio sobre o uso das águas dos rios internacionais que hoje os governos de Portugal e da Espanha assinam em Faro? Eu espero que o Rio e as pessoas em Portugal e Espanha, em particular em Portugal, fiquem melhor do que estavam até agora. E, portanto, o que é que quer dizer isso ficarem melhor? Que vai haver mais garantias de que os caudais mínimos ou os caudais ecológicos serão mais regulares? Vai haver, portanto, uma maior obrigação por parte de Espanha, portanto, em pensar que o rio, portanto, é um bem partilhado com o seu vizinho? O que é que quer dizer com isso? Bom, a água que vem de Espanha serve para que exista um rio também entre a fronteira de Portugal em Cedilho e Lisboa. É até preciso que o rio traga água que dê vida aos seus ecossistemas. Para além disso, a água desse rio vai alimentar pessoas, indústrias, agricultura. Para isso é preciso quantidade e regularidade. Nós já temos um convênio com Espanha desde 1998 que nos dá algumas garantias. Em particular, diz-nos quanta água deve vir no trimestre mais seco, por semana. O que se espera agora é que digam também por dia. O único sítio onde temos uma garantia de caudal diário neste momento é para o Guadiana, e é um valor relativamente baixo. Aqui esperamos um valor também para a Protege, neste caso, com um valor que ainda não está definido. Isso é importante porque haver uma garantia de que há transferências de água todos os dias. Bom, é importante porque, portanto, nós bebemos água todos os dias, as plantas bebem água todos os dias, as indústrias precisam de água todos os dias e e não chove todos os dias, é evidente que podemos armazenar água
e com esse armazenamento podemos transferir água dos meses mais secos para os meses mais úmidos, do inverno para o verão, em alguns casos, como acontece em Alqueva, dos anos úmidos para os anos secos, mas eu diria que do ponto de vista ecológico, aqueles troços do rio, onde há peixes, onde há vida, precisam de água sempre. Portanto, não é a mesma coisa ter toda a água concentrada na altura de Natal ou ter essa mesma água dividida ao longo do ano. Portanto, isso é objeto de negociação, até porque agora com no caso do Tejo, o que está previsto é fazer do lado de Espanha, isso foi algo que Espanha pediu, de acordo com as notícias que temos, fazer no Tejo aquilo que Portugal, por exemplo, está a fazer no Alqueva e também se faz no Rio Lima com Lindoso, que é ter os sistemas reversíveis. A água é turbinada numa barragem, depois, durante a noite, volta para trás e é turbinada de novo. No caso do Tejo, atualmente, eles têm uma grande barragem do lado de lá, que é uma Alqueva deles, que é um bocado mais pequena, mas é muito grande, que é a barragem de Alcântara. Depois tem uma barragem junto a Portugal, que é a barragem de Cedilho, que faz mesmo ali uma barreira quando o Tejo entra em Portugal. E neste momento a água que é largada de Alcântara, que é turbinada de Alcântara, passa em Cedilho, depois entra no Tejo. E o que vai acontecer é que os espanhóis com este sistema que querem fazer, podem bombar a água de Cedilho de novo para Alcântara, e a água que vem agora do Tejo, de Espanha para Portugal, vem através de uma torneira que vai ser manipulada por um espanhol. Portanto, é uma artificialização completa do regime que, portanto, tem que ser negociado. Professora, até que ponto nós podemos dizer que somos muito dependentes ou pouco dependentes da água que nos chega de Espanha pelos rios internacionais? Qual é o nosso nível de dependência dessa água? Vamos ver, uma coisa é dependência, outra coisa a quantidade de água que vem de Espanha para Portugal é significativa e tem de vir, e eu espero que venha cada vez mais, e isso é possível mesmo em contexto de escassez lá e cá, porque nós cada vez mais estamos a respeitar o ambiente e a água e os rios de forma diferente, e entre Portugal e Espanha haverá, nós estamos condenados a entender-nos, portanto há muitos dossiês em cima da mesa permanentemente entre Portugal e Espanha, é a bitola dos caminhos de ferro, é as estradas, é a ferrovia, é a agricultura, as linhas elétricas. Portanto, há imensos dossiês discutidos com Espanha, a água é um deles. Estamos os dois na União Europeia, sujeitos à mesma legislação ambiental, em que há uma obrigatoriedade de cumprir regras de qualidade da água e de quantidade da água e limites à artificialização dos rios. Portanto, neste momento a água que vem de Espanha é significativa, espero que continue a ser significativa e cada vez mais. No entanto, esta negociação é uma negociação, digamos, dinâmica, e que não pode mudar todos os dias, mas eu lembro-me de há 30 anos ter iniciado a negociação com Espanha, uma nova negociação com Espanha. Portanto, estamos a falar do governo de Teresa Gouveia, era ministro, era Estado de Estado, o primeiro-ministro era o professor Cavaco Silva. Portanto, e tivemos que negociar a partilha dos rios, o que já não era feito há mais de 30 anos. Portanto, há cerca de quase há um século, Portugal e Espanha partilharam os troços internacionais dos rios, Minho, Douro, Tejo, Guadiana, essencialmente partilharam o potencial hidroelétrico, que era o que se usava na altura, não havia outros... Não havia problemas com água. Não havia outros. Nessa altura chegou-se à conclusão que era preciso considerar a totalidade da bacia hidrográfica, não apenas os troços internacionais, e também era preciso considerar outros usos que não fossem apenas o hidroelétrico. Ainda me lembro, numa cimeira
equivalente àquela que vai ocorrer no Algarve, foi no Porto. O ministro era o ministro Borrell e, na altura, estava em cima da mesa o plano hidrológico espanhol, fortemente contestado por Fernando Gomes enquanto Presidente da Câmara do Porto, e em que os espanhóis planeavam levar água do Douro para o Guadalquivir, e o que se dizia antes vão transformar o Douro num afluente do Guadalquivir. Isso deu uma grande celeuma, e portanto alterou-se, e houve depois a Convenção de Albufeira, que foi assinada por Elisa Ferreira em 98, dando continuidade a este projeto, e foram definidos caudais que tinham que vir de Espanha para Portugal, que já existem hoje. Uhum. O professor falou, portanto, que é uma torneira que vem de Espanha, portanto é uma torneira importante, mas há muitas outras, portanto, cuja gestão, cuja racionalidade depende exclusivo, portanto, das autoridades portuguesas. Nomeadamente, portanto, quando se fala ao nível de perdas, ou seja, da eficiência, e também ao nível da reutilização da água, os índices portugueses são muito baixos comparativamente com a média da União Europeia, não é? Com a União Europeia nem tanto. Vamos ver, o que eu acho que é relevante é, às vezes diz, bom, já se devia ter revisto a Convenção há mais tempo. Bom, isto é o tipo de coisas que não se revê todas as semanas, não pode ser. Portanto, há 30 anos mexeu-se numa negociação, portanto, voltou outra vez, 30 anos depois, a mexer-se. Hoje há elementos novos. De facto, é muito importante que venha a água de Espanha para Portugal, não tanto para Portugal, mas para dar vida ao rio. Portanto, Portugal e Espanha é como se fosse o pai e uma mãe, não sei quem é o pai e a mãe, mas são corresponsáveis pelo rio, ambos têm que partilhar responsabilidades para que o rio chegue com qualidade e quantidade à foz, porque o rio tem uma entidade, é um contínuo. Mas hoje, um país, designadamente Portugal, tem mais torneiras à disposição do que tinha há 30 anos. Hoje Portugal tem 6 torneiras, das quais Espanha é apenas uma. Quais são essas torneiras que Portugal tem à disposição? A água da chuva, que já tinha há 30 anos. A água que vem de Espanha, que já tinha há 30 anos, o problema mantém-se. Mas depois, hoje temos a reutilização de água, que há 30 anos não se falava. Temos a desalinização, que há 30 anos não se falava. Temos uma coisa que é chamada água virtual, que é a possibilidade de países poderem importar produtos que se fossem produzidos cá gastavam água. Por exemplo, o trigo, o milho ou os cereais. Portanto, nós não somos nem de perto nem de longe autossuficientes em cereais, não temos condições para isso. Não é económico produzir, por exemplo, trigo em Portugal. Já se fez 2 tentativas, foram ambas desastrosas. Importamos isso de outros países. São produtos de baixo valor acrescentado, são commodities que se armazenam com facilidade. Portugal tem um mês de armazenamento, se quiser ter 2, passa a ter 2, resolve-se. E depois temos uma outra que é a eficiência, que já referiu. Quer dizer, os sistemas em Portugal podem melhorar tanto os sistemas públicos como a agricultura. Nós podemos fazer as mesmas coisas que fazemos hoje, gastando menos água se formos mais eficientes. Nós temos... Fala-se, portanto, que haverá uma perda estimada de 25% nos sistemas urbanos e 35% nos agrícolas. De facto, é uma quantidade muito importante de perda de água. Acho que é mais. Infelizmente, acho que é mais que isso. Portanto, nos sistemas também depende de como se mede, mas a água não faturada nos sistemas públicos é acima de 30%. A água não faturada na agricultura é de 90%. Ou seja, apenas 10% da água que é utilizada na agricultura é medida e paga. Uma parte não é, digamos, não é paga porque é subterrânea. Em Portugal as águas subterrâneas são privadas, mas em última análise, por exemplo, a agricultura, 90% da água que usa não é sequer medida. Portanto, e no caso dos sistemas de abastecimento público, 30% da água que é utilizada não é faturada, e desses 30%, 20% correspondem à água que não chega a ser usada pelas pessoas, e é um caminho relativamente fácil de percorrer, mas é preciso, como alguém dizia, era o Mao Tse Tung que dizia que é preciso dar o primeiro passo. E em muitos sistemas em Portugal, em 2/3 dos sistemas em Portugal,
ainda temos perdas significativamente superiores a 20%, que é intolerável. Outra questão que se vai falando sempre que em causa está a escassez de água no sul do país são os transvases. O professor não acredita muito nesta solução. Explique porquê, por favor. Bom, os transvases são uma solução possível, assim como as barragens são uma solução possível. Agora, ambos têm vantagens e inconvenientes. No fundo, um país como Portugal, em que chove muito no inverno, em alguns invernos, e não chove no verão, nós precisamos ter algum armazenamento. E esse armazenamento é de dois tipos. Há um armazenamento natural, que é no subsolo. A água, quando chove, uma parte infiltra-se, depois podemos lá ir buscá-la com furos e poços. Esse é um armazenamento natural que é o mais importante, aliás. Por exemplo, no Algarve, debaixo dos pés, há 5 alquevas. As pessoas não têm às vezes a noção disso e não estão a usar suficientemente bem. Os transvases, portanto, é algo que é perfeitamente possível, não há problema nenhum em levar água de um sítio para o outro. Tecnicamente a engenharia faz isso. O problema é que tem inconvenientes ambientais, tem custos e tem também implicações sociais muito grandes. Por exemplo, se eu fizesse um cano para levar água de Trás-os-Montes ou do Minho para o Algarve, é perfeitamente possível. Mas aí também podíamos ser mais ambiciosos e ir ao Lago de Geneve, também podíamos. Portanto, agora, isso tem custos. Portanto, a primeira coisa é, um transvase, a primeira pergunta que se tem que fazer é, aquele sítio de onde vai ser a água, tem água que chegue para ceder? As pessoas estão convencidas disso? Vão perguntar a alguém em Trás-os-Montes, ou vão perguntar a alguém mesmo no Minho, e vejam a resposta, porque em Trás-os-Montes, no Douro, não há água a mais. Portanto, há 2 anos, o caudal que entrava no Rio Douro, ali na zona de Miranda do Douro, era 0. Portanto, pôr um cano de água de Trás-os-Montes, que seria do Pocinho, para sul, é possível, mas do ponto de vista de gestão social e político deve ser muito difícil de água, não é? Portanto, os transvases fazem-se bem em tempos de ditadura. Em democracia é mais complicado. Portanto, em Espanha o teste seguro tem dado guerras, não é? Sr. Professor, muito obrigado pelas suas explicações e pelo seu esclarecimento. Muito obrigado por ter vindo ao P24. Muito obrigado. O subsolo da história continua a ser fonte de inesgotáveis surpresas. Na edição online do Público pode-se conhecer uma dessas surpresas. A descoberta de mais de 2.500 moedas de prata datadas da época da invasão normanda das Ilhas Britânicas, há cerca de 1000 anos. Como foi parar ali aquele dinheiro? A quem pertencia? E qual seria a sua finalidade? As moedas que agora vão parar ao Museu Britânico abrem assim novas perguntas à história. E nas respostas poderá haver outras surpresas. O mundo está perigoso e revelações destas só nos ajudam a reconciliar com ele. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.